Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sei que eu estou um pouco sumida. Se eu não me engano, o último vídeo que eu postei no canal foi em outubro do ano passado. Mas como eu já disse pra vocês, esse é um projeto que eu gosto muito de fazer parte. Gosto muito de falar sobre livros e eu não pretendo parar, apesar da frequência das postagens ser um pouco menor. Mas é algo que eu quero continuar, principalmente para me ajudar a trabalhar a minha comunicação e para espalhar a leitura dos livros pelo mundo. E se você está assistindo esse vídeo, provavelmente eu já terei postado o primeiro episódio do podcast. Se você ainda não é inscrito no canal e não acompanha a nossa comunidade, eu anunciei no começo do ano que eu vou expandir o projeto. Então, Literatura na Prática cresceu. Eu decidi gravar podcasts porque vídeos pra mim são um pouco complicado, porque eu não gosto de me assistir, eu não gosto de ouvir a minha voz gravada. Então, o processo de edição pra mim é um pouco difícil, porque eu tenho que fazer os cortes, tenho que rever, ver o que vai entrar na versão final e o que vai sair. E essa é uma parte que eu particularmente não gosto de fazer porque eu encontro defeitos. Como qualquer outra pessoa, eu sou muito exigente com as coisas que eu coloco no mundo. Eu sou um pouco perfeccionista, então quando eu vejo um erro eu já quero começar do zero. E isso é difícil porque demanda tempo, demanda um trabalho muito grande e também prejudica essa questão mental de que as coisas não precisam estar necessariamente perfeitas para serem entregues, porque o intuito é a gente melhorar no processo. Então é algo que eu ainda estou trabalhando. Enfim, vou continuar com os vídeos no canal, porque eu acho que essa conversa que eu tenho aqui com vocês me ajuda muito, principalmente para superar essas barreiras psicológicas que eu ainda tenho. E vamos continuar falando sobre livros. O primeiro livro do ano foi uma leitura que eu gostei muito. Eu comecei a ler no final do ano passado e só consegui terminar agora, que foi A Sociedade de Atlas, da Olive Blake. Esse é um livro que me ganhou na premissa porque é uma sociedade com poderes mágicos que tem o intuito de preservar a Biblioteca de Alexandria. Então, se você não conhece ou nunca ouviu falar, a Biblioteca de Alexandria ela foi uma das bibliotecas mais significativas da história. É uma biblioteca que realmente existiu e foi um dos maiores centros de produção de conhecimento da época. Ela era um local muito visitado pelos intelectuais e ela continha muitos títulos de diversas áreas de conhecimento, então por isso que ela era muito requisitada. Mas ela foi decaindo gradualmente devido à repressão dessa produção de conhecimento e aos poucos os livros foram se esvaindo. Teve inclusive alguns episódios de pessoas que colocaram fogo na biblioteca, porque a gente sabe que nosso mundo passou por períodos obscuros, mas esse não é o foco do vídeo. Enfim, o que eu gostei dessa história é que a autora ela brinca com a possibilidade da biblioteca conter um acervo mágico. Então, a ideia principal é de que a magia conseguiu manter a biblioteca viva. E é assim que ela é preservada nos dias de hoje. O que eu gosto no universo criado pela autora é que ela cria esses seres humanos que têm esses genes especiais que os tornam capazes de manipular magia. E são essas pessoas que têm permissão para acessar o conteúdo da biblioteca desde que eles a preservem. Então, a cada 10 anos, 6 medeianos, que são essas pessoas mágicas, são escolhidas de acordo com suas habilidades para passar por uma espécie de treinamento.
Então, durante um ano, eles vão ter acesso ao conteúdo que lhes é ofertado, e aí eles vão estudando, desenvolvendo pesquisas, e no final desse período, apenas 5 serão iniciados. E essa é uma sociedade muito exclusiva, ela tem muito mistério envolvido e é muito requisitada, porque quem participa, quem é integrante dessa sociedade, que é a Sociedade Alexandrina, eles se tornam pessoas muito bem-sucedidas em suas áreas. Se tornam empresários famosos, políticos, eles estão ali num alto escalão da sociedade. E, em contrapartida, nós temos essa outra sociedade que é chamada de Fórum, que é uma sociedade paralela que defende que esse conhecimento detido pela biblioteca deveria ser acessível a todos. Porque o que acontece? Somente aqueles que são convidados a participar da Sociedade Alexandrina é que têm acesso a esses livros. Só que o Fórum defende a ideia de que esse conhecimento é público e que todo mundo deveria ter acesso. Mas uma das ideias centrais dessa história é de que conhecimento é poder e que poder gera poder. Então isso me fez pensar e traz muito esse questionamento de que será mesmo que esse conhecimento tão perigoso deveria ser acessível a qualquer um? Será que as pessoas fariam um bom uso desse conhecimento? Então temos aí esse primeiro questionamento da história. Mas aprofundando um pouco mais sobre esse livro, o que se passa nesse primeiro livro, nós acompanhamos os 6 escolhidos para passar por esse treinamento. Então temos aí o Nico e a Libby, que são 2 físicos, eles têm a mesma especialidade, que é essa habilidade de lidar com a matéria. Temos a Reina, que é uma naturalista, então a magia dela está ligada com os seres vivos. Tristan, que ele é um ilusionista. Temos a Parissa, que é uma telepata, e o Keion, que é um empata. Então esses 2 últimos, que têm as habilidades ligadas ao ser humano, eles são os mais temidos. Porque a Parissa, sendo uma telepata, ela tem a habilidade de ler os pensamentos das pessoas, e o Keion, ele tem essa habilidade de sentir e manipular a emoção. E isso causa um certo desconforto entre os participantes, porque eles não sabem o que é deles e o que está sendo manipulado. E aí é outro ponto na história que eu acho que é muito relevante, que se trata de autoconhecimento. Então, quando eu falo que conhecimento é poder, não é só o conhecimento que temos do mundo, mas o conhecimento que nós temos sobre nós mesmos. E esse é um tópico muito interessante e que envolve o desenvolvimento de um dos personagens que eu achei assim fantástico, que é a Libby, que no começo da história ela entra sem confiança alguma nas capacidades dela, porque ela tem medo do que ela é capaz de fazer, ela não sabe até onde esse poder pode levá-la. E à medida que ela vai convivendo com os outros personagens, ela vai ganhando essa autoconfiança e vai percebendo que ela é a maior força que ela tem e que ela merece estar ali. Então, foi uma das personagens que mais cresceu nesse sentido. Sobre a Parissa e o Keion, eles tiveram criações bem complicadas, principalmente por saber o que se passa de verdade na cabeça e no coração das pessoas. Então eles sabem quando o outro está mentindo, e isso gera situações em que eles foram muito usados. E isso explica muito a forma como eles lidam com os seus poderes. Isso é interessante porque nós somos moldados pelas nossas experiências. E a nossa realidade, ela é construída com base no que vivemos.
Nós vemos o que somos e só enxergamos no outro aquilo que existe em nós mesmos. E é através desses personagens que isso fica mais claro. Eu gostei muito da escolha da autora da forma de narrar a história, porque a cada capítulo é focado em um personagem. Então nós temos 6 pontos de vista. E à medida que a história é narrada, nós vamos nos aprofundando nas camadas desses personagens, porque eles são complexos, e aí a gente vai conhecendo um pouco mais sobre eles e entendendo por que eles agem dessa forma. É um livro que ele traz muito esse estilo de Dark Academy, porque a gente está falando de conhecimento, estamos falando de estudos, essa sociedade que é muito exclusiva, tem um mistério e um desejo envolvido por todos aqueles que não conhecem o que acontece lá dentro. Parabenizo muito a autora pela forma como ela construiu o enredo, pela forma como ela escreve, e ela demonstrou um trabalho de pesquisa muito grande ao utilizar das teorias mais recentes da física sobre o tempo para poder explicar algumas linhas de pesquisa que esses participantes desenvolvem ao longo desse 1 ano de treinamento. E uma coisa curiosa é que eu disse para vocês que essa sociedade que cuida dessa biblioteca se chama Sociedade Alexandrina, mas o nome do livro, se vocês se lembram, é a Sociedade de Atlas. Então, eu pergunto para vocês, por que essa escolha de nome? E isso fica bem claro no final da história e é um plot twist, assim, incrível. E aí, voltando às características de cada personagem, eu preciso ressaltar que durante essa história me fez refletir muito sobre o que nos torna humanos, sobre o que nos diferencia dos outros seres vivos que convivem com a gente nesse planeta. Porque, voltando às habilidades ligadas às pessoas, quando a gente sabe o que se passa na cabeça e nas emoções de outra pessoa, a gente tem uma ideia real do que o outro é capaz de fazer. Voltando para essa questão do autoconhecimento, se você não sabe quais são os seus valores, o que é inegociável para você, você é capaz de fazer qualquer coisa para atingir os seus objetivos. Trazendo um exemplo claro sobre o que eu estou falando, pense que você tem uma informação que, se você usar, pode trazer um benefício muito grande. Você vai conseguir algo que você deseja há muito tempo. Mas, ao usar essa informação, você pode acabar machucando alguém que você ama muito. E aí eu te pergunto, você ainda usaria essa informação, mesmo que isso machuque alguém que você ame? E é sobre essas escolhas, sobre cultivar relações e manter relações saudáveis apesar dos nossos objetivos, que se baseia na história. Porque ali eles estão disputando por uma vaga nessa sociedade, mas tem outras pessoas envolvidas. E pessoas com bagagens, pessoas que passaram por muita coisa para estar ali. E será que elas também não merecem uma vaga? E a Paris, ela falou algo em um dos diálogos da história que eu inclusive destaquei e que eu acho muito importante, e é muito bom para também nos fazer pensar sobre isso, que é o seguinte: ela diz que há uma diferença entre o que somos capazes de fazer e como escolhemos usar essa capacidade. Apesar deles serem poderosos, deles saberem do que eles são capazes, será que eles deveriam usar esse poder para obter algo em troca? Esse é um livro que eu gostei muito de ler. Então, como eu disse para vocês, ele é um livro que traz esse aspecto mágico, mas ele também fala muito sobre a natureza humana. E outro aspecto interessante dessa história é que a autora mostra que os nossos pensamentos e as nossas emoções são muito importantes na construção de quem nós somos. Isso me fez pensar no quão importante é estarmos atentos ao que pensamos e
ao que sentimos, principalmente em relação a nós mesmos. Porque a partir do momento em que a nossa realidade ela é construída por nossas experiências e em grande parte do tempo nós estamos dentro da nossa cabeça, como é que é o ambiente aí dentro da sua mente? Você é gentil com você mesmo? Para finalizar, saiba que você é a sua maior força. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu recomendo muito a leitura desse livro. E eu já estou curiosa. Valeu, moço do caminhão. E eu já estou curiosa para saber a continuação dessa história, porque ela termina de uma forma que instiga o leitor a querer saber mais, como não poderia deixar de ser. Mas espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.